sou a professora Cláudia Maristúlio, trabalho com a disciplina de Língua Portuguesa 1. Gostaria muito de contar, então, com o apoio de todos os tutores. E o nosso objetivo na disciplina de Língua Portuguesa é trabalhar com os mecanismos de construção textual, fazer compreender os processos de referenciação, de modalização, os operadores argumentativos na construção textual, conhecer alguns processos de construção de efeitos de sentido na linguagem, como, por exemplo, a ambiguidade, os pressupostos, os subentendidos, a ironia e, principalmente, observar como que se dá a construção do texto nesse contexto. Como que foi dividida a nossa disciplina? Então, nós dividimos a disciplina em 6 unidades. A primeira unidade, ela é dividida em um passeio pela leitura, pelo texto e pela linguística textual. Então, nessa primeira unidade, nós retomamos muito do que foi trabalhado em laboratório de leitura e produção de texto e trazemos um histórico da linguística textual que vai marcar principalmente o que é o nosso conteúdo da disciplina como um todo. Trabalhamos com os elementos de textualidade. Então, o que seria importante observar nesse primeiro momento? Fixar bem para o nosso aluno, né? Que ele conseguisse observar o que é a linguística textual, mas principalmente quais são os elementos de textualidade, que esse é o elemento fundamental. Na disciplina, nós temos alguns elementos que vão ser também leituras complementares. Então, vocês observam lá que, por exemplo, nessa primeira unidade, além da unidade 1 do e-book, o que nós temos lá? Nós temos também um vídeo, que é o vídeo Mudar Paradigmas é Difícil. O que é importante que o nosso aluno perceba? O que é se mudar paradigmas? Que em qualquer situação da nossa vida, a partir do momento que nós mudamos os nossos conceitos, mudamos os nossos modelos, tudo se torna difícil. Assim como as 3 fases da linguística textual, assim como as mudanças dos elementos de textualidade. E nós temos o capítulo da Bentes, né, da Ana da Bentes, a respeito da linguística textual. Então, seria interessante que os nossos alunos realmente fizessem a leitura desse capítulo para que pudesse compreender. Nessa unidade, nós temos, então, uma atividade avaliativa. Na verdade, temos 2 atividades avaliativas. A primeira atividade avaliativa, ela traz para nós alguns poemas, é uma atividade que prioriza as questões de intertextualidade. Então, ele vai trazer para nós lá, por exemplo, o poema, vai trazer o texto da Carta Pero Vaz e Caminha, vai fazer a leitura do texto do poema de Cassiano Ricardo, o texto de Oswald de Andrade, de Murilo Mendes, e vai trazer para nós a música Três Caravelas e algumas questões que refletem a questão da intertextualidade. O que é importante deixar bem claro nesse momento? Qual que é a diferença entre paráfrase e paródia? Então, mostrar para o aluno realmente que a paráfrase é quando eu não modifico o sentido do texto, eu não ironizo, e que a paródia realmente eu acabo ironizando o sentido do texto. A segunda atividade avaliativa dessa primeira unidade é um fórum. E nesse fórum nós temos então uma questão muito importante que é um texto base. Nesse texto base nós temos lá um texto a respeito de plágio, tá? Nesse texto a respeito de plágio, ele vai falar para nós justamente a respeito do que vem a ser o plágio. E uma das perguntas do fórum é: qual a sua opinião a respeito do discutido no texto? Como futuro professor, quais são as suas sugestões para trabalhar a intertextualidade? Ou seja, como que nós podemos trabalhar a intertextualidade na sala de aula sem cometer o plágio? Então, lembrar as questões da citação direta, da citação indireta, mostrando para o aluno como que isso funciona. É muito importante que nesse fórum haja uma participação efetiva dos alunos e também dos professores tutores. A segunda unidade, que aí é um ponto principal que no presencial quase nós não temos e que foi solicitado então à distância, que tem a ver com a questão de eu relembrar as classes de palavras. É uma unidade um pouco mais densa, que trabalha justamente com as classes de palavras, né, com as classes gramaticais. Nessa unidade, apesar de ser uma unidade um pouco mais densa, a sugestão que eu faço é que os nossos alunos tenham em mãos também uma gramática.
Então, eles podem perguntar para vocês uma sugestão de gramática. Seria interessante que os nossos alunos tivessem uma gramática normativa, uma gramática descritiva, uma gramática reflexiva. Então, sugiram aí, eu sugiro sempre a gramática reflexiva do Cereja, que é uma gramática perfeita para se trabalhar nesse sentido. E nós temos ali a do Faraco, nós temos o do Sarconi, nós temos o do Celso Cunha, que é extremamente normativa. Além da unidade 2 do nosso e-book, também nós temos disponível ali um artigo intitulado Uso e Sistematização das Classes de Palavras, do substantivo e do adjetivo. Então, é importante que o nosso aluno ele faça esse passeio, esse relembrar das classes de palavras, até porque essas classes de palavras vão ser vitais posteriormente para a compreensão dos elementos de coesão, para as questões de modalização, para as questões de operadores argumentativos. Nessa unidade, nós não temos uma atividade avaliativa, que é até uma proposta agora, uma nova proposta do curso, é que nem todas as unidades tenham realmente uma atividade avaliativa. Nós teríamos, então, um fórum que não vai ser avaliativo, mas nesse fórum nós temos lá para trabalhar algumas perguntas. Por exemplo, como trabalhar as classes de palavras em sala de aula. Então, vou trabalhar as questões de sala de aula de forma normativa, tendo o texto numa perspectiva mais reflexiva. Como que nós orientamos? Numa perspectiva mais reflexiva, mas nós não podemos deixar de considerar o conceito do que seja essa classe de palavra. Na terceira unidade, nós temos justamente o fato dos elementos de coesão, então os processos de coesão. Além da unidade 3 do nosso e-book, nós vamos trabalhar então com alguns outros textos fundamentais. Então vocês terão lá o texto Cola das Ideias, que é um texto que vai falar uma leitura um pouco mais acessível para o nosso aluno do que seja coesão e coerência, e o artigo O uso de mecanismos de coesão referencial em artigos de opinião. Essa unidade, ela trabalha com os elementos de coesão de acordo com Halide e Hassan, faz um retrospecto do que seja os processos de referenciação de acordo com Mondado e Dubois e trabalha com os processos de coesão de acordo com Favero. O que é importante deixar bem claro? Que quando a gente fala em coesão referencial, por exemplo, nós não estamos falando que a caneta caiu da mesa, ela não estava bem segura. Esse ela, que é um elemento referencial, ele não está fazendo apenas um referente a um elemento extralinguístico, ele não é só um elemento do mundo, ele faz um recorte. Então, é bem importante as questões da referenciação. Então, uma leitura mais apurada a respeito da referenciação. Nessa unidade, nós temos uma atividade avaliativa de marque verdadeiro falso, e nós temos ali, nos critérios de avaliação, por exemplo, anáfora indireta, o referente não está explícito no texto, ele é recuperado por meio do conhecimento prévio. Isso é verdadeiro, porque quando eu digo, por exemplo, fui caçar, mas eles não saíam da toca, nós temos que, por exemplo, o referente tatus está implícito no texto. Tá? Então, nós temos ali alguns critérios de correção, mas sempre relembrando o que vem a ser a anáfora, qual que é a perspectiva da anáfora, qual que é a perspectiva da catáfora, por assim dizer. Na unidade 4, nós trabalhamos com a modalização. A modalização, ela tem a ver justamente com várias perspectivas, com os estudos semânticos, com os estudos pragmáticos, com os estudos retóricos, com os estudos de análise do discurso. No nosso texto, nós vamos trabalhar com a unidade 4 do e-book e com o artigo A Modalização Deôntica e suas peculiaridades semântico-pragmáticas. Nós trabalhamos uma perspectiva de modalização semântica, mas também nós retomamos um pouquinho da modalização dentro da perspectiva dos gêneros, do que Broncar trabalha. Então, essa modalização, ela tem a ver justamente com o poder e com o dever, mostrar para o aluno realmente qual que é a importância da seleção dos elementos que eu uso dentro da língua. Então, é muito importante o aluno poder perceber essa importância da seleção dos elementos, seleção dos nossos argumentos.
também não tem uma atividade avaliativa, nós temos um fórum. E esse fórum, ele pede justamente para interagir com os colegas, elaborando 2 enunciados com modalizadores diferentes. Então, é importante que nós, tutores, realmente façamos com que o nosso aluno, apesar de não ser um fórum avaliativo, participe desse fórum no sentido de treinar. Quando que ele é avaliado, quando que é um modalizador deôntico, por exemplo, quando que ele é um modalizador pragmático e assim sucessivamente. Na unidade 5, nós temos as questões referentes aos operadores argumentativos. Então, os operadores argumentativos, na perspectiva de Ducrot, nós vamos trabalhar com o que vem a ser escala, o que vem a ser classe argumentativa. Temos também como ponto de apoio o e-book, a unidade 5 do livro, e também o artigo Uso de Operadores Argumentativos por Alunos do Ensino Médio. Nesse caso, nós temos, então, uma atividade avaliativa em que nós vamos ter que redigir uma nova versão para pequenos textos. O que significa isso? Vou dar um pequeno exemplo. No enunciado A, os catálogos conseguiram ser enviados. A empresa solicitante já estava em férias coletiva e pede que seja colocado o operador adversativo. Então, dentre os operadores adversativos, qual que eu devo colocar ali? Tá? Então, observar bem essa questão. E a última unidade, ela tem a ver, então, com os efeitos de sentido e a linguagem. É uma unidade um pouco mais calma, de repente, para o nosso aluno, que ele vai trabalhar com as questões referentes à ambiguidade. Então, quais são os elementos de ambiguidade? Ambiguidade lexical, ambiguidade semântica, etc., com as questões de pressuposto e subentendido, então mostrar a diferença entre pressuposto e subentendido. O material também é a unidade 6 do nosso e-book, mas nós temos ali alguns vídeos interessantes. Então, por exemplo, o vídeo Ilha das Flores, que vai mostrar para nós bem essa questão da ironia, as questões da ambiguidade, que estão bastante presentes, algumas questões subentendidas e pressupostas, e o Acorda Raimundo Acorda, que mostra bastante para nós essa questão justamente da ironia e da pressuposição. Então, tentar explorar, pedir para o nosso aluno realmente fazer a leitura desses materiais e que eles consigam estabelecer essas relações de pressuposição e essas relações de ironia. Não há também nessa unidade uma atividade avaliativa, há apenas um fórum em que nós temos que responder a seguinte questão. No artigo dessa unidade, França cita: é papel do professor de língua levar o aluno a saber as inferências corretas ou plausíveis de um determinado texto oferece, sejam por meio dos implícitos pragmáticos, sejam por meio dos implícitos linguistas. Sugira atividades que contemplem esses conteúdos. Então, um ponto importante é que o nosso aluno ele já está pronto para sugerir atividades que tenham a ver com essas questões referentes às questões dos implícitos, dos pressupostos e dos subentendidos. Nas nossas avaliações, na nossa avaliação, nas 40 questões avaliativas na nossa prova, nós temos questões que vão abranger questões de coesão, abrangem todos os conteúdos, mas principalmente, o que chama bastante atenção, gente, nós temos várias questões que vão ser dissertativas. E essas questões dissertativas, apesar de eu ter colocado lá um roteiro, por assim dizer, um mapa, um guia do que pode ser considerado ou não, o que nós temos que levar em consideração é que os textos, os sentidos dos textos são construídos na relação entre o sujeito, o autor e o leitor. Então, dependendo da leitura do nosso aluno, tá? Então, por exemplo, vou pegar aqui uma das questões que é dissertativa. Então, aqui, os textos, a questão número 3, por exemplo, os textos de humor fazem largo uso da dupla possibilidade de leitura. É o que acontece nessa piadinha rápida. Um garoto pergunta para o outro: você nasceu em Pelotas? Não, eu nasci inteiro. Então, qual o duplo sentido desse texto e qual o dado linguístico que explica o duplo sentido? Então, ali, cuidar, porque realmente nós temos várias questões subjetivas do texto. E qualquer dúvida, estamos à disposição.